Paloma Jorge Amado é escritora de crônicas e ilustradora de livros. É membro do Conselho da Fundação Casa de Jorge Amado desde sua criação, em 1986. Pesquisadora de gastronomia, em especial da relação gastronomia e literatura. Desde 1986, publicou As Frutas de Jorge Amado e A Comida Baiana, de Jorge Amado. Conceição Evaristo é romancista, poeta e contista. É autora de livros como Ponce a Vicêncio, seu romance mais famoso, Olhos d'Água e Canção de Ninar Menino Grande. São outras de suas publicações, sendo Macabéa Flor de Mungulu, seu lançamento mais recente. Guilherme Amado é jornalista e escritor. No jornalismo, passou por O Globo, Época e Veja. Hoje, no site Metrópolis, edita há 5 anos uma coluna com investigações e reportagens de política, cultura e gastronomia. É membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ICIJ, e foi vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Gostaria de cumprimentar nossas intérpretes de Libras, Jéssica e Carla, que estão fazendo o trabalho de ampliar a acessibilidade e lembrá-los da importância da audiodescrição, que é importante principalmente para as pessoas com deficiência visual. Com a palavra agora, Guilherme Amado. Agora foi. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Guilherme Amado, sou um homem branco, de barba meia boca, assim, rala, baixinho. Estou vestindo uma calça preta e uma camisa de manga comprida azul marinho. Vou passar para a Conceição e para a Paloma se autodescreverem também, por favor. Bom dia, eu sou Paloma Jorge Amado, sou uma mulher mestiça, de negro, índio, europeu e, sobretudo, judeus sefarditas. Eu tenho 73 anos, cabelo branco, estou vestida de branco, com uma mancha azulão na frente, em homenagem a Ogum. Bom dia a todas, a todos e a todos. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos mais para brancos, né, devido ao 77. Estou vestido com um macacão marrom e uma, que eu sempre esqueço como é que chama isso, gente. É um sobretudo, acho que é isso, é sobretudo. Todo estampado, estou com um brinco verde, espada de São Jorge, e só. Obrigado às duas pela inscrição. Pessoal, primeiro é o seguinte, eu vou gaguejar, eu vou falar, a voz tremendo. Vocês vão ver que eu vou passar uma vergonha tremenda aqui, porque eu estou muito emocionado de estar entre as duas, por razões distintas, as mesmas razões, né? A Conceição pela admiração, pela pessoa que ela é, pela escritora que ela é, que eu não conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora. A gente trocou 2 segundos ali de palavra intermediários pelo Afonso, então é uma emoção muito grande estar perto dela. E é uma emoção muito grande estar perto da Paloma também, que, como o sobrenome denuncia, é minha prima, estou conhecendo hoje. E o Jorge e vocês, né, a parte da família de vocês, na minha vida, na minha casa, sempre teve uma importância muito grande, pelas razões, não preciso explicar. O Jorge, em especial, ele morreu 3 meses depois do meu pai, eu tinha 15 anos, e eu senti a morte do meu pai de novo quando o Jorge morreu, porque eu estava esperando o luto da morte do meu pai, eu tinha 15 anos, o Jorge morreu, e eu revivi um pouco aos 15 anos o luto de novo da morte do meu pai, sendo que eu nunca tinha conhecido o Jorge, mas era o Jorge, né? Para um amado, você sabe que o Jorge, para você, além da parte de ser pai, o sobrenome também para você deve ter um peso. Para mim, a parte do sobrenome, de ser
aparentado do Jorge, era uma emoção muito grande. Dito isso, agora que vocês sabem que eu vou ficar assim, bobo, ao longo da próxima hora, eu vou começar. Você perguntou agora há pouco se a gente era bom de fofoca, porque se tem uma fofoca boa para contar para todo mundo? Tenho, mas o bom da fofoca não é contar assim em público, né? Porque aí muita gente vai ficar sabendo de uma vez só. O bom é a gente ir de gota em gota. Eu conto para uma pessoa e falo, olha, mas não é para contar, não. Já sabendo que a pessoa vai contar. Então não tem graça contar fofoca assim para todo mundo, não. Quem quiser depois me procurar, aí eu conto. Mas é o seguinte, eu sou jornalista, então o meu ofício, assim, fazendo fofoca séria ou fofoca boba, meu ofício é contar para todo mundo mesmo. Você não tem fofoca para contar para todo mundo, não? É bom você começar o começo da fofoca, aquele começo que desperta curiosidade imensa, e aí fica todo mundo dizendo, mas que diabo é isso? E aí você não conta mais e a pessoa fica se roendo, né? Não tá, ela não vai cair a gente não vai conseguir arrancar isso dela. Eu vou começar pelo meu plano original, então, que não era pela fofoca. Queria perguntar a vocês o seguinte, a gente acabou de ver um prêmio tão bonito aqui das crianças sendo agraciadas, né, pelos desenhos e pelas redações. Vocês, qual é a primeira história que vocês lembram de vocês terem contado, crianças ou adolescentes, não a primeira história que vocês ouviram, mas a primeira história que vocês formularam, que vocês contaram como crianças, adolescentes ou já adultas? Vou começar. A primeira história que eu contei foi uma história que eu escrevi. Eu tinha 8 anos. É muito fácil de entender que eu vivia numa casa de escritor. Mamãe ainda não era escritora, mas meu pai era. Ele escrevia em casa, então eu via ele o dia inteiro escrevendo. Foi no tempo que ele escreveu Gabriela, Os Velhos Marinheiros, Quincas Berro d'Água. Eu era uma menina de 7, 8 anos, estava aprendendo a escrever e achava aquilo fascinante. E ia para a tarde de autógrafo, ia para essas coisas, então eu vivia cercada de escritores de todos os tipos. E achava aquilo uma coisa linda e natural. Se era uma coisa natural, eu deveria fazer. Então, quando eu fiquei mais espertinha na escrita, eu escrevi uma história que eu chamei de romance, tinha 3 páginas, mas uma menina de 8 anos escrever 3 páginas é um bocado, né? Ilustrado, chamado O Soldado que Amava Aquela que Não o Quis. Já bastante romântica eu era, e escrevi uma outra, eram 2 romances, A Pombinha Branca que Voou de Paris. Isso era um pouco autobiográfico, porque eu sabia que o meu nome queria dizer Paloma, e Paloma queria dizer pomba, e pomba branca, e como eu nasci no exílio, a cidade de Paris estava sempre muito presente, apesar de que eu não nasci em Paris, nasci em Praga, então eu escrevi uma historinha contando de uma pomba que passou por Paris, foi por um outro país que tinha um nome muito complicado. Claro, eu não sabia escrever Tchecoslováquia. Enfim, só isso, uma coisa de escrita. Quer dizer, a primeira história que eu escrevi foram 2 e foram essas com 7 anos. Agora, as primeiras histórias que eu ouvi foram contadas por meu pai, de Pedro Malas Artes. Acho que hoje em dia não se conta mais histórias de Pedro Malas Artes, mas eu adorava literalmente. Bom, a primeira história que eu escrevi, ou eu contei, as primeiríssimas, eu não me lembro. As primeiríssimas que devem ter sido desde pequena, com a minha mãe, com minhas tias, com minhas irmãs, porque era uma casa em que a gente falava muito, né? E qualquer acontecimento do cotidiano virava história
Então, a gente contava muito, né? Desejava muito, esses desejos também viravam história. E eu me lembro que, no primário ainda, as histórias que eu contava, que eu inventava, era nas aulas de redação. Eu adorava a redação, né? E eu me lembro que tinha sempre aquelas redações bem típicas. O meu presente de Natal, um passeio na fazenda de meu tio. E eu me deliciava, né? Porque ninguém ganhava um presente melhor do que eu. E a fazenda do meu tio, ele era um verdadeiro latifundiário, né? Então, esse momento de contar história e de ouvir histórias era um momento em que eu acho que esse foi o meu primeiro exercício de ficcionalização. E teve um momento muito importante hoje, quando eu já cheguei no final e eu escutei aquela belíssima redação. Me lembrou muito também o meu primário, que, de um modo geral, todo mundo ganhava medalhas, e as turmas, né, onde eu estudei numa escola muito boa em Belo Horizonte, que acolhia alunos de classe média e alguns alunos de uma favela, que era a favela que eu nasci, e outras que eram um pouco mais distantes. E eu me lembro que os alunos que ganhavam medalhas, todo mundo já sabia, né? Vocês sabem. E os alunos que não ganhavam medalhas também, vocês sabem. Eu me lembro que era uma medalha, não sei se aquilo era prata, e que tinha as cores do Brasil. Então, eu passei até a 4ª série primária querendo ganhar uma medalha daquela e ir para uma turma, que a escola tinha 2 andares. O andar de cima é onde ficavam os meninos, ganhavam medalhas, as melhores turmas e coisa e tal. Os andares de baixo... Você conhece a Escola Barão do Rio Branco, né? Ainda são assim, né? Então, meu primeiro prêmio de literatura, e eu conto isso com muito orgulho, foi um missal. Só as pessoas da minha idade que devem saber o que é missal. Era um livro para a gente acompanhar a missa. E a redação era: por que eu me orgulho de ser brasileira? Gente, não teve ninguém mais patriota na escola do que eu. E, relembrando a redação, que eu perdi de vista, era algo que lembrava a canção do exílio, porque eu gostava, eu me orgulhava de ser brasileira, porque os rios caudalosos corriam em terras brasileiras, e aí ia, né? Aí eu ganhei um prêmio de redação, e a minha mitideza foi tanto que eu escrevi, eu tenho isso, tem hora que eu tenho até vontade de fotografar, de repente eu ponho no Insta, eu escrevi assim: lembrança do meu primeiro passo para... Não, do meu segundo passo para a glória. Está lá. O primeiro passo... O primeiro passo, sem sombra de dúvida, era ter terminado a 4ª série, que era algo inusitado. Eu estou falando dos anos finais dos anos 50, isso era algo inusitado numa favela, crianças conseguirem chegar até a 4ª série. Então, aquilo me deu uma noção que eu era gloriosa, né? Então, o primeiro passo para a glória seria terminar a 4ª série, e o segundo foi justamente o meu primeiro prêmio de literatura, Teresa Cárdenas. Tive agora. Que bom, gente. Teresa Cárdenas está ali. A nossa escritora afro-cubana. Que bom, Teresa, que bom. Cartas ao Cielo. Ai. Que bom. Então, foi isso a minha primeira história. Pelo menos, se não foi a primeira, mas foi a que me fez escritora aos 12 anos, por aí, assim. E você hoje tem orgulho de ser brasileira? Se tem, por quê?
Eu tenho orgulho de ser brasileira porque é dentro daquilo que eu faço, né? Eu me aposentei como professora de primeira a quarta e toda a minha vida cidadã, eu tenho certeza que eu coloco, como minha família colocou, como nós, descendentes de africanos escravizados aqui no Brasil, eu tenho certeza que a gente o tempo todo construiu esse Brasil. Se alguém estraga o Brasil, não somos nós. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que tem que ser feita. Você tem orgulho de ser brasileira? Você tem por quê? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Muito, muito, muito. Inclusive porque não nasci no Brasil. E se hoje em dia a gente tem tanta gente, tantas categorias de exceção que a gente tem que respeitar, uma das coisas que eu acho que devia ser combatido era a xenofobia. Eu escutei muitas vezes ao longo da minha vida que eu não podia fazer coisas em determinados lugares em que eu vivia. Eu vou citar um, porque eu considerei sempre o mais xenófobo, que era o Maranhão. Não, você não pode aceitar esse cargo, você não nasceu aqui. Aí eu parava e dizia, ih, rapaz, eu só posso ser alguma coisa em Praga, na Tchecoslováquia, que nem mais Tchecoslováquia é, e que eu nem conheço. E fui chamada de gringa muito tempo na minha vida, muito. A historinha de criancinha minha que mais fazia sucesso foi um dia que Nicolás Guilhem, em Teresa, meu padrinho, poeta cubano, chegou. Ele tinha me visto a última vez em Praga, eu um bebezinho, e eu já era uma garotinha que falava. E mamãe disse, diga, Paloma, para teu padrinho o que é que você é. E eu falava grosso, sempre tive voz grossa. E eu disse, gringa. E ele ficou assim, e eu levei muito tempo para superar esse sentimento de ser estranha ao meu país. Coisa que eu não me senti. Eu não me senti estranha ao meu país. Ao contrário, mas as pessoas me achavam estranhas a ele, já que eu não tinha nascido aqui. Ninguém precisa nascer aqui para ser brasileiro. No meu caso, eu sou filha de pai e mãe brasileiros. Mas aí papai dizia para a mamãe, mas você não é brasileira, você é italiana. Seu pai e sua mãe são italianos, você só nasceu aqui. E minha mãe ficava furiosa, ela dizia, eu sou brasileira. Porque o sentimento do brasileiro é que você é brasileiro, não importa sua origem. Eu acho que é quase uma adoção. Eu citaria aqui um outro padrinho meu, o argentino Caribé, Julio Párez de Bernabó, um grande pintor, que foi o mais baiano dos baianos, tendo nascido em Salta, na Argentina. Filho de italiano com uma negra brasileira. Eu nasci em Praga, fui registrada no consulado brasileiro. O Brasil me considerou brasileira até os 21 anos. Com 21 anos, eu tive que fazer um processo para o Ministério, não sei que Ministério, da Justiça, fazendo uma opção formal pelo Brasil, renunciando à dupla cidadania. Coisa que não mudou em absolutamente nada a minha vida, porque pelas leis tchecas, eu sei quem nasceu lá é tcheco e pronto. Então eu posso renunciar, posso dizer que não quero, mas eu sou uma cidadã tcheca, porém sem direito ao passaporte da Comunidade Europeia. Vou logo dizendo, sem facilidades. Eu tenho que falar tcheco e
morar por 5 anos. Quando eu Você saí não fala de... tcheco? Como assim você não fala tcheco? Não, eu sei falar Dobry den, que é bom dia, Zmrzlina, que é sorvete. É uma língua miserável. Mesmo o meu irmão, que aprendeu, que foi exilado. Bom, eu não disse, eu nasci no exílio, né? Meu irmão nasceu no Brasil e foi para o exílio pequeno, aprendeu francês. Depois fomos duplamente exilados, né? Foram expulsos da França também para a Tchecoslováquia. E aí o João aprendeu tcheco rapidamente. Hoje em dia ele fala somente aquelas coisas, como é que a gente diz? Comida de emoção, comida de sentimento, afetiva. Ele tem uma língua tcheca afetiva. Conta uma coisa muito rápido para terem ideia do que é. Num navio, a moça que servia a mesa, a garçonete, ele viu escrito aqui que ela era tcheca. E ela veio com um prato de sopa e botou na frente dele. E ele disse em tcheco absolutamente perfeito, porque quando ele fala tcheco, é sem sotaque. Muito obrigado, eu não quero sopa. E a mulher ficou encantadíssima que ele falava tcheco e começou a falar com ele, ao que ele respondeu, me coce as costas, que era a segunda coisa que ele lembrava também, não lembro. Mas, enfim, para aprender tcheco, eu prefiro ficar aqui no Brasil, eu não quero sair do Brasil. E eu só queria dizer uma coisa, eu tenho muita pena da geração nova, da geração que está se formando agora, porque as coisas no Brasil, não por nossa culpa, andam tão difíceis que os jovens realmente andam muito desalentados. Depois da Covid, do bolsonarismo, meu neto mais velho, que estava com 18 anos, ganhou cidadania portuguesa por causa do avô dele, pegou o boné e disse, tchau, eu vou me embora. E foi embora para Portugal, onde ele fez vestibular e estuda hoje Direito na Universidade de Coimbra, coisa que os amados apreciariam muitíssimo. Todo meu avô, o teu tataravô, queriam que os meninos todos estudassem Direito em Coimbra. No meu caso, foi meu próprio neto que quis ir, está lá, e quando perguntaram para ele, mas, rapaz, você está estudando Direito aqui? Mas é um direito que atende a Portugal, não atende ao Brasil. Ele disse, mas eu não vou voltar nunca mais para o Brasil. E isso me dá uma tristeza infinita. Eu entendo muito o que você está falando e não sei se na plateia as pessoas tiveram esse sentimento, mas eu no 2018 experimentei um pouco isso, mas em 2022, depois do primeiro turno, eu tive um sentimento de despertencimento do meu país muito ruim, porque me assustou. Eu tinha uma clareza que ia para o segundo turno, mas quando eu vi que você tinha tanta gente que ainda depois de ter passado por tudo que nós tínhamos passado nos 4 anos do Bolsonaro, ainda tanta gente votava nele e havia uma perspectiva de reeleição, né? Aquela perspectiva era uma perspectiva concreta, eu tinha um sentimento de despertencimento. Eu comecei a me perguntar assim, eu até voltei para a terapia, eu comecei a me perguntar assim, não, é verdade. Eu falei, gente, eu caibo nesse país, assim, se esse país reelegeu o Bolsonaro, é esse país que eu vou querer viver? Não sei se vocês tiveram essa sensação. Você teve essa sensação, Conceição? Olha, eu tive essa sensação porque eu acho, eu sou de uma geração, né, a minha juventude, eu passei em movimento operário e coisa e tal, então eu sou de uma geração que conheceu muito de perto a ditadura, muito de perto. Então, mas não era um desejo de abandono, era uma questão de medo. E pensava realmente isso. Se o maldito fosse eleito novamente, eu não teria condição, eu não tenho mais idade para sair do Brasil. E também como sair e deixar meus irmãos, que nunca teriam sobrinhos, quer dizer, toda uma família.
Então, para a gente não tem muito essa perspectiva de pensar, se o Brasil não der certo, a gente sai daqui. A gente não tem nem essa possibilidade. Se o Brasil não der certo, a gente vai continuar aqui. Talvez da minha família eu fosse a única que tivesse possibilidades, talvez Macaé, que você conhece bem, mas isso é pouco, né? Eu acho que tem toda uma coletividade que a gente também está comprometida. Então, o Brasil dando certo ou não, é aqui. Não tem jeito não, não tem jeito de sair não. E também tem uma outra também. É muito diferente, aí eu vou ser muito explícita nisso. É muito diferente, por exemplo, uma Camila Amado sair daqui do Brasil e ir para... Desculpa, Camila não. E ir para... Paloma. Camila era uma prima queridíssima. Isso, Paloma. Já está no céu, né? Ou qualquer branco brasileiro sair daqui do Brasil e ir para a Europa, e nós negros, né? Nós somos negros na Europa, nós somos negros nos Estados Unidos, aonde a gente for. Então, essa possibilidade de aceitação, se o branco brasileiro chega na Europa ou nos Estados Unidos e passa por um processo de dificuldades de ser reconhecido, para nós negros é muito mais difícil. A gente sabe também, inclusive, que para os exilados africanos, negros que chegam aqui no Brasil, é muito mais difícil. Então, a gente é meio que sofre uma espécie de exílio, talvez até dentro do próprio país. Dentro de casa, né? Mas eu podia só completar. Sabe, Conceição, eu acho que você tem razão em tudo. Bom, você sabe que eu sou totiete total, adoro. Mas quando você diz que a gente não pode sair daqui, eu até com uma extrema emoção digo o que eu vou dizer agora, e agradecendo a Sérgio, a Tom e a Afonso, é que a gente ficando, a gente vai aos lugares e fala para um público e diz o que pensa e leva livros e faz pensar. Porque eu acho que a grande dificuldade que se tem hoje é que a gente tem uma grande parte do Brasil que está passando por um processo grande de emburrecimento e de falta de pensamento, e de não leia porque você perde tempo e não ganha dinheiro. E à medida em que se proliferam as feiras de livro, os festivais de livro, os lançamentos de livro, e quando Conceição Evaristo vai e fala, por mais, Conceição, e porque no meu caso, o que eu fiz foi me intocar. Eu só comecei a sair da minha casa quando comecei a ser convidada por esse trio de curadores para vir para essas... Eu não saio de casa, inclusive porque a gente vive num país de uma violência exacerbada e que esse mesmo grupo faz crescer cada vez mais. Mas eu acho que a gente não pode sair do Brasil, nós que temos uma experiência, eu sou como você, uma pessoa que começou a escrever nos anos 50, a gente tem mais que falar, que abrir a boca, abrir o verbo, dizer que isso não é possível, que, pelo amor de Deus, pensem, olha que absurdo o que estão dizendo. Ontem a Márcia Tiburi estava me falando de um depoimento da ex-mulher do Arthur Lira, que tinha saído ontem. E eu recebi por 3 vias o depoimento dela,
pedindo, circule isso. E a gente tem que estar aqui para ser engrenagem dessa máquina, para fazer as pessoas saberem o que está acontecendo. Resistência, né? E fazer pensar, que é o que nós que escrevemos fazemos. Os livros nada são do que um objeto que leva ao pensamento. É isso. Essa resistência, né? Nos 4 anos do Bolsonaro ficou muito claro, para a minha geração e para gerações que não viveram a ditadura, a importância da resistência, que, de certa maneira, hoje em dia a gente ainda tem que fazer resistência, porque o estado de coisas está aí, né? Só tem um outro presidente, mas o estado de coisas é o mesmo, o país é o mesmo, né? O perigo ronda a nossa porta tá ali, é espreita, a cada minuto. Agora, você falou uma coisa que me lembrou, que é como que é diferente, né, pro refugiado, pro asilado de origem africana aqui no Brasil, em comparação com outros. Uns 2 anos eu tive contato com um refugiado afegão, um jornalista afegão que está refugiado em Brasília, e uma pessoa me pôs em contato com ele, eu estava tentando ajudar uma recolocação dele como jornalista, né? Enfim, dificílimo, acabou que eu não consegui, porque ele não falava, estava aprendendo inglês, não falava português também. E aí eu entrei um pouquinho nesse mundo ali dos refugiados. Em Brasília tem muitos refugiados, não no volume, claro, que tem São Paulo e tal, mas muito porque, como muitos dos órgãos que eles conseguem os documentos estão em Brasília, eles escolhem para Brasília porque acreditam que vai ser mais fácil conseguir o documento para ir ali no Ministério da Justiça, enfim. E eu percebi isso que você falou. Os de origem africana estão empregados em empregos piores do que os de origem, ou que vem do Oriente Médio, ou que vem da Europa. E imagino que isso que você falou deve ser exatamente isso. Um negro brasileiro exilado deve penar duplamente no exterior, né? Você que conheceu, durante o governo Bolsonaro, negros brasileiros, pessoas negras brasileiras que se exilaram, que decidiram sair do país e viveram essa experiência lá fora? No governo... Bolsonaro, agora. Não conheci ninguém, não. Não? Não. Justamente essa dificuldade, né? Porque provavelmente essa dificuldade foi Porque há vários brancos que fizeram isso, né? A gente tem várias pessoas brancas que foram para Portugal, você contou do seu neto, eu conheço vários também. Não. É isso mesmo. Para a gente o caminho é um pouco mais difícil. Estou falando um pouco, né, gente? Porque também a gente não vai ficar aqui lamentando, chorando, né? Mas a gente sabe muito bem. Vamos falar. Tá, legal. Vamos falar, a gente vai falar de livro também, mas estamos falando de ideias de país, de várias coisas. A plateia pediu, vou caminhar para o tema de livros. Eu queria te fazer uma pergunta, Conceição, sobre a sua... o quanto que você... se você hoje tem consciência, quando você escreve ainda, do quanto que a oralidade, a importância da oralidade ainda tem impacto no teu dia a dia como escritora. Você, em várias entrevistas, já falou isso, né, de como que, nos primeiros momentos, os primeiros livros que você escreveu, no início da construção da sua obra, você percebia que a oralidade herdada, né, do que você viveu em casa, da forma como a contação de história chegou a você, isso era presente. Você ainda tem essa consciência? Hoje isso não está mais tão claro para você tantos anos, depois de tantos anos escrevendo? Não, além de eu ter cada vez mais essa consciência, porque eu percebo também que trazer para a obra, ou tentar trazer para a obra, porque nunca se consegue com tanta veracidade, porque traduzir o oral para a escrita é impossível, né? Porque o oral tem o gesto, tem o olhar, tem tudo, tem o outro que você depara.
mas fazer disso também um projeto estético é muito bom. Além de ser um exercício de composição que te exige, né, pensar, né, a palavra, e é bom porque talvez facilite, ou talvez o leitor ou a leitora que tenha que se verbalize através da marca da oralidade, e eu vejo isso muito com a frase do penúltimo conto de Olhos d'Água: a gente combinamos de não morrer, né? E eu quis levar esse texto, eu quis levar essa construção frasal para o texto. Eu sabia do risco que eu estava correndo, porque poderiam pensar, nossa, que mitideza daquela escritora que não sabe construir uma frase, né? A gente combinamos de não morrer. Aí eu pus isso na boca de um personagem, né? E aí, mas é tão difícil impor uma certa linguagem que essa frase ela corre. A todo momento ela é corrigida. Dorvi não falou, nós combinamos de não morrer. Não foi isso que o personagem falou. O personagem falou, a gente combinamos de não morrer. Então, esse exercício, quer dizer, isso foi só um exemplo, mas esse exercício de tentar construir o texto escrito através da oralidade me leva muito também a prestar atenção ou tentar trabalhar no que eu tenho dito também na gramática do cotidiano. E a gramática do cotidiano não é a gramática que os gramatiqueiros, principalmente, impõem. E também trabalhar com essa linguagem, e eu acho interessante, porque eu posso fazer um texto em que eu coloque uma gramática do cotidiano, mas eu posso e esse texto ele pode ser profundamente poético. Eu acho que ele pode ser profundamente poético. E cada vez mais eu acho que isso vale na literatura. Eu acho que, inclusive, dá uma nuance própria ao seu projeto de escrita. No primeiro momento, né, talvez o meu primeiro romance escrito, que não foi o primeiro a ser publicado, Becos da Memória, eu já fazia isso, mas eu não tinha uma consciência crítica sobre o meu próprio trabalho. E eu acho que, quando você tem uma consciência crítica sobre o seu próprio trabalho, você pode experimentar muito mais, né? Mas, e aí eu volto a uma questão que eu sei que também levanta uma polêmica. Mas eu acho que a gente tem também esse direito e essa busca, e eu acho que a nossa literatura também é uma literatura que ela busca o direito de se significar, né? E de dar o sentido. Nós criamos os nossos textos e nós queremos também ter esse direito de dar sentido ao nosso texto. E aí, pensando em gramática do cotidiano e pensando nessa possibilidade de trabalhar com a palavra, eu é sempre instigante para mim pensar Carolina Maria de Jesus, né? Porque o discurso de Carolina Maria de Jesus transita, né, entre essa gramática do cotidiano, e há também um esforço, um desejo no texto de Carolina de buscar também essa linguagem que ela sempre desejou, que é a chamada linguagem culta, né? E que a gente brinca de linguagem oculta. E aí, uma coisa que eu penso, eu sei que isso cria um incômodo nas pessoas. Guimarães Rosa, que eu amo intensamente, foi um sujeito
que criou neologismo. Né? É considerado o escritor brasileiro que mais experimentou a linguagem como criação. E nós sabemos também que ele mesmo, em vários depoimentos, dizia que saía conversando pelo interior de Minas, Codisburgo, gravando a linguagem local, e ele usa desse material para criar toda uma estética literária que marca muito bem a obra de Guimarães Rosa. E a minha pergunta é sempre essa: por que Carolina Maria de Jesus não poderia também criar os seus neologismos, fazer as suas experimentações com a linguagem? Porque a busca de Carolina na construção do texto dela é uma experimentação da linguagem. Por que ela não pode? Por que Carolina, quando experimenta a linguagem, é erro? Por que o Guimarães Rosa, quando experimenta a linguagem, é estética? Né? Então, eu penso muito nisso também. E por que eu não posso criar um personagem que fale: a gente combinamos de não morrer? Você falou de que a consciência crítica, você tem a visão que enriquece o teu potencial criativo, porque você consegue experimentar melhor. Mas a consciência crítica, às vezes, também não dá não tem um efeito inibitório? De você sabe como é que você faz, e isso você não sente que te tolhe algumas vezes? Você não tem um pouco de saudade de quando você não percebia tudo da sua criação e aquilo ia que você nem estava percebendo o que você estava fazendo? Não sei se eu me fiz compreender com a pergunta. Não, até eu já passei por essa fase. Hoje não, porque cada vez mais, no meu desejo literário, no meu desejo de criação, cada vez mais eu vou me assenhorando dessa certeza. E aí eu vou repetir uma frase que corre muito também. A nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande. A nossa escrevivência... A nossa escrevivência, pelo contrário, é para acordá-lo dos seus sonos injustos. E isso está também, ou muito, a questão da linguagem. Né? Porque nós sabemos que a linguagem, o modo de falar, o modo de escrever, isso tudo também nos coloca num lugar que a gente pode ser reconhecido pela nossa potência, mas também nos coloca no lugar que nos tomam como ignorante. A linguagem, ela cria processos de interdição. E acho que se a gente luta, e se hoje a gente fala de um Brasil pluricultural e coisa e tal, no Brasil mestiço, no Brasil isso, no Brasil democrático, a linguagem está aí também. Eu acho que a linguagem está aí para a gente pensar o que me leva a discriminar o outro porque diz que o outro não fala bem. Né? E o que me leva a valorizar o outro porque o outro tem uma linguagem erudita, patati patatá. Ah, não, isso cansa. Muito bom. Paloma, tem esse livrão seu aqui do seu lado, e eu queria te fazer uma pergunta semelhante que eu fiz a primeira, só que em relação à cozinha, à culinária. Quando é que você entrou nesse mundo? Quando que você começou a cozinhar? Você foi por meio dos livros do seu pai? Muita gente acha que sim. Não. Primeiro, eu não comecei a cozinhar. Esse livro ele nasce do meu amor pelos livros de cozinha. Livro de cozinha é um gênero.
E se você tem livros de receita pura e simplesmente, você tem livros de culinária que são extraordinários, desde aqueles com teor antropológico, em que você vai a fundo na cozinha mexicana, peruana e de todo esse nossa América hispânica, como você tem... Bom, eu parto do princípio de que alimentar é o primeiro ato de amor do ser humano e também do não ser humano. É o primeiro ato, você dá de mamar para um filho seu, você está alimentando. E é uma coisa que passa por todo mundo, gostar ou de cozinhar, ou de ter receitas, ou de comer, sobretudo. Então, eu fui compondo uma biblioteca para mim, onde eu tenho os pintores todos franceses. Eu tenho o livro de cozinha do Monet, tenho o livro de cozinha do Picasso. No México, tenho o livro de cozinha da Frida. Tem 3 livros de cozinha da Frida, 2 com Diego. E aí a cozinha ela se estende muito. E aí você vai, eu tenho de presidentes da República a poetas, tenho o livro de cozinha do Neruda e da Matilde, e o livro de cozinha do chinês fulano de tal, e entrando pelos livros eróticos, por exemplo. Não é? Você tem que falar sobre o seu livro erótico. Eu vou falar rapidinho, porque ela vai escrever um livro erótico, estou animada. É porque vocês estão rindo, mas quem escrevia nos anos 50 ainda pensa nessas coisas. Não é não, Conceição? Mas, enfim, eu tenho uma série de livros de Sherazade, de Mil e Uma Noites, que são extremamente de uma literatura erótica. Então, quando eu tinha tudo isso, já tinha tudo isso, um dia o meu pai me deu um livro de presente, que era o caderno de receitas da senhora Maigret. Quem gosta de literatura policial deve conhecer o personagem de Georges Simenon, o comissário Maigret. E o comissário Maigret come, em todos os livros, bastante, come e bebe. E aí um especialista em cozinha fez um livro dizendo todos os pratos que a senhora Maigret cozinhava para o Maigret, quer dizer, uma gastronomia literária. Eu amei esse livro. E aí eu disse, poxa, eu devia fazer o mesmo com o papai. Porque papai dizia assim, os meus personagens são de carne e osso, eles sangram, então eles comem e eles bebem. E mais, muitos personagens dele não comem, não têm o que comer. E isso tem uma importância também em termos de cozinha. Então, eu levei 6 anos fazendo uma pesquisa livro a livro. Nesses 6 anos, papai escreveu 2 livros. E aí ele dizia assim, vamos comer tal coisa. Eu digo, pelo amor de Deus, não bote coisa para ele comer só porque eu estou escrevendo. Ele dizia, você não vai publicar isso nunca. Isso é pura fantasia sua. Então, quando eu acabei de fazer a pesquisa, eu tinha uma quantidade de dados imensa, que dava para eu fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse voltar para a área acadêmica, onde eu comecei em universidade, eu podia fazer a tese que eu quisesse de antropologia. Eu sou psicóloga de formação, até de psicologia, porque tem muito a ver. Mas eu resolvi fazer mesmo a ideia original, literatura e gastronomia, sobre papai. Então, o primeiro livro, claro, era o de comida baiana. O segundo livro que eu publiquei foi o de frutas. E o terceiro livro eu não escrevi até hoje, porque por causa de um compromisso com meu pai, que eu não pude levar adiante, que seria o livro de comida ritual. Como o candomblé é uma parte essencial
da literatura dele e da nossa vida, aparece muito a comida ritual, que não é a comida baiana, na sua literatura. E eu, conversando com ele, eu disse: pai, eu queria fazer o livro de comida ritual um pouco diferente. Eu queria dar um ar mais antropológico, eu queria viajar, eu queria ir ao Benin, à Nigéria, para poder ver em loco como se passa a comida ritual lá. E queria também ir aos outros países onde a mesma religião que nós temos como afro-brasileira, essa religião africana foi, isto é, Cuba e Haiti, para estudar a santeria e estudar o vodu. Porque é muito interessante a gente ver, os orixás são praticamente os mesmos, mas saber o que eles comem, quais os hábitos. A grande coisa do candomblé, a grande maravilha, é que é uma religião tão próxima a gente, porque é uma religião de carne e osso, né? É uma religião em que a gente convive com os nossos seres. E até hoje eu não consegui. Primeiro, Cuba, logo no início. Aí eu me comprometi com o papai que só fazia esse livro nessa base, fazendo um grande livro da comida ritual das religiões africanas que saíram para os países com os escravos. Não fiz até hoje. Já perdi, por exemplo, Mariozinho Cravo, o Cravo Neto. Já estava tudo certo para a gente ir, ele ia fotografar para mim. Já perdi vários fotógrafos que iam comigo. E até hoje eu não pude fazer. E à medida em que eu vou envelhecendo e ficando cansada, vai ficando mais difícil. Atualmente, em Cuba, eu posso fazer. Em 98, quando eu pensei nisso, ainda estava muito fechado e era mais difícil encontrar o pessoal que ia me dar os subsídios. E o Haiti é uma tristeza, porque o Haiti vive em conflitos o tempo todo. O massacre haitiano é muito grande, né? Eu nunca consegui chegar ao Haiti. Cheguei a Santo Domingo, não cheguei ao Haiti. Só lembrando, vou terminar aqui a minha participação, lembrando do Caetano, e como você disse, do massacre aqui no Brasil também. Ele escreveu uma música chamada Haiti, em que ele fala negros de tão pobres, fala das pessoas que são tão pobres que chegam a negros, como se, na nossa realidade, ser negro é o último patamar, que é o patamar do Haiti, infelizmente. E então é isso, meus livros, esses foram os que quiseram publicar. Eu já escrevi mais livros de gastronomia. Fiz o da Dadá, que é uma grande cozinheira baiana. Quem for à Bahia, vá comer comida da Dadá, que ela é maravilhosa, a negona. Mas eu escrevo também sem ser para gastronomia. Um cronista, né? Só que não consigo ser publicada, acham que é fácil. A filha do Jorge Amado publica tudo, publica nada. É isso aí. Muito bom, obrigado. Olha, não tem como, ela deu a deixa aqui. Por favor, conta desse livro, dá o furo aqui de notícias do seu livro sobre literatura erótica, sendo o seu livro de literatura erótica. Agora está todo mundo curioso. Bom, na verdade, são poemas. Quem me provocou foi a professora Denise, da UFBA. Mas quem quiser já conhecer, porque as pessoas, às vezes, não passam distraída, até porque eu faço questão de trabalhar com uma linguagem bem sutil. Mas em cadernos negros, aliás, em poemas da recordação e outros movimentos, já encontram poesias eróticas. Esse livro, na verdade,
eu não queria chamar de erótico, né? Até quem me chamou a atenção sobre isso, né, foi Ludmila, quando ela falou, não, mas aí você vai, erótico vai te remeter, né, para um deus grego. Aí eu fiquei Desculpa, pensando... vai te remeter? Eu não ouvi, perdão. Para o deus grego, né? O deus Erótico, grego, né? sim. Se eu fosse falar poemas eróticos. Então, eu pensei, como tem poemas da recordação e outros movimentos, o título seria Poemas do Gozo e seus movimentos. Esse livro não está nem no prelo ainda, tá, gente? Porque eu já estou sentindo... não está nem no prelo Já ainda. esperamos ansiosamente. Mas meus 2 últimos livros, alguém pede É isso lá, que eu ia perguntar. né? Então, quais estão no prelo, vieram do prelo agora? Não, os 2 últimos que estão publicados é Macabeia Flor de Mulungu, que eu faço um diálogo, não com a hora da estrela. Eu faço um diálogo com Macabeia. Eu pego eu pego a personagem Macabeia e a narradora, que não é o Rodrigo da Hora da Estrela. Então, a narradora vê a Macabeia nos seus instantes finais, vê de uma outra forma. Então, Macabeia Flor de Mulungu. Não vou dizer o Flor de Mulungu, porque eu teria uma grande história também para contar sobre Flor de Mulungu. Mas, então, já que esse está aqui, que é Canção para Ninar Menino Grande. Esse livro ele saiu numa primeira edição na faculdade... o Wellington estava aqui na faculdade Zumbi de Palmares, não me lembro o ano. Foi um livro que eu fui homenageada pela Feira Literária. Eu já tinha começado a pensar em canção, estava começando escrevendo, e aí precisava, para ser a escritora homenageada, tinha que ter uma obra. Aí eu terminei correndo Canção para Ninar Menino Grande. E tudo que a gente faz correndo não fica lá muito bom. Eu achei que não ficou muito bom, não. O apressado como cru, né? Aí eu resolvi, tinha algumas personagens que só tinham citados, mas não tinha história delas. Então, eu resolvi reescrever o livro e acrescentar mais histórias. Parece que ficou bom, né? Pelo menos a editora está toda satisfeita, a Palas. Então, porque ficou bom. Mas o que também me levou a escrever esse livro? Porque todos os personagens, eu concentro muito na personagem feminina, na mulher. E eu tinha escrito em Submissas Lágrimas de Mulheres e, coitadinho dos homens, todos eram horríveis, machistas pra caramba. Porque são. É isso que eu ia falar. Porque são. Mas eu fiquei preocupada pelo seguinte, por quê? Quando se coloca sobre o machismo do homem negro, e não estou livrando a cara de vocês, não, tá? Não estou livrando, não. Os homens negros são machistas, sim. Mas qual é a grande questão do homem negro? E Luísa Barrios também falava isso com muita competência. O único lugar, o único momento que o homem negro se coloca ou experimenta o poder é na hora dele exercer o machismo dele. Porque o homem negro colocado ao lado de um homem branco, ele está sempre também no segundo plano. Nós entramos, por exemplo, numa sala onde tem lá aqueles que foram, sei lá, fundadores ou os maiores médicos e coisa e tal. A gente entra numa faculdade de medicina, a gente conta no dedo quais são os homens negros. Numa escola de direito, a gente conta nos dedos. Se a gente vai para o exército também, a gente pode contar também. Então, os homens negros,
na verdade, na sociedade brasileira, em relação aos homens brancos, eles estão também numa situação de subalternidade. E aí, pensando nisso tudo, eu falei, os homens negros não precisam que nós, mulheres, sejamos algozes deles. A sociedade já faz isso com muita competência. E aí eu falei, eu vou. E também porque o homem negro ele tem 1000 possibilidades e 1000 impossibilidades em termos de condição humana, né? Em termos de experiência humana. E me chama muita atenção aonde os homens negros também escondem as fragilidades dele, porque o homem negro ele tem que ser o machão na sociedade brasileira, né? Aonde também esses homens escondem as fragilidades deles. Eu falei, eu vou criar um personagem. E aí o que aconteceu? Esse homem negro ele não fala. As mulheres é que falam por eles. O tempo todo esse homem negro ele é descrito através de olhar das mulheres, né, que foram as amadas e as amantes deles. E aí saiu Canção para Ninar Menino Grande, que parece que está sendo bom. Então, eu aconselho os homens, comprem Canção, leiam Canção, porque é um final inusitado, não vou dar spoiler, né? Quem aqui já leu Canção? Nossa, já leu? Que bom, gostou? Não é nem doido de falar que não gostou, né? Não é nem doido. Mas eu acho que ajuda a gente pensar também sobre esse homem negro e a condição dele, não de Dom João, mas o que acontece com ele. Então, são esses 2 últimos livros. Tem Flores do Mulungu, que é um romance que eu estou fazendo. Tem esse livro, o Gozo e Seus Movimentos, qualquer coisa assim. Tem um livro de crítica, eu quero fazer um livro também de crítica literária, lendo texto de autoria negra, principalmente das mulheres e principalmente dessa juventude que está aí escrevendo. Tem um outro livro também, que também já está prometido há uns 3 anos, que eu misturo o diário da minha mãe, que a minha mãe, depois que ela leu o Carolina, ela escreveu um diário. Então, eu misturo o diário da minha mãe, cartas de minha família, cartas de minha mãe, com algumas ficções minhas também. Mas o Afonso, cadê o Afonso? Está por aí? Fugiu. Tá, fugiu. Mas aí o Afonso fica me convidando para vir para a Flip, para uma posição de coisa. Que hora que eu vou parar para escrever? Muito bom. Quem achar o Afonso, pede a ele, faz o seguinte, olha, na próxima Fliarachá, faz essa continuação aqui, porque a gente tinha história. Eu fiz uma pergunta que eu tinha programado, só, que era da oralidade. O resto tudo foi aqui na papo. Eu sei que já acabou, mas eu queria 2 minutos... Mas vamos subverter, vamos ficando. Pessoal, vocês querem que a gente fique propaganda aqui? erótica também. Tô brincando, pessoal. A moça de produção ali olhou com um olhar terrível para mim. Desculpa, mas é só um minutinho, não é... É porque eu não tenho livro para publicar. Aliás, eu tenho um livro, mas, enfim, não posso fazer propaganda dos livros novos, mas eu posso fazer. A gastronomia me deu uma certa carreira, eu faço coisas, eu faço palestras sobre isso e tal, e eu fiz há alguns anos, eu tenho uma filha cineasta, Cecília, e eu fiz um roteiro de uma série sobre culinária erótica. Olha. E essa série está filmada. Ela deve aparecer, por isso que eu digo, fazendo propaganda mesmo. O nome é Da Manga Rosa e são 8 ou 10 episódios pelo Brasil todo, por muita coisa no norte, em Belém,
e coisas no Ceará, na Bahia, em Pernambuco. E bastante interessante, em que se respeita muito a questão do gênero, é muito interessante por isso também, em que se discute muito livremente os comeres pela boca de várias maneiras. Eu só participo de um episódio que é justamente sobre a idade provecta, como é que os velhinhos acham o erotismo. É sobre vinho, não diz que vinho quanto mais velho melhor. E aí é isso que a gente fala, em que ao mesmo tempo a gente levanta a questão dos vinhos brasileiros, que é tão importante não só no Rio Grande do Sul, mas também em Pernambuco e Bahia, ali os vinhos do Nordeste. Mas, enfim, da Manga Rosa, eu não sei a data de estreia, mas é breve, em breve, ou agosto ou setembro. Estreia onde? GNT. Então, o GNT é bom porque muita gente tem. Agora, deve ser tarde, porque a censura não deixa, desculpe a palavra, tanta putaria de dia. Viu? É isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado ao Afonso pelo convite, obrigado a vocês pela audiência e obrigado demais a Conceição e a Paloma pela generosidade.